Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier, né, para continuarmos o nosso estudo do livro de Gênesis, né, muito mais do que o início de tudo, essa série maravilhosa, né, que tem despertado em nós a curiosidade, né, de entendermos o livro de Gênesis não só como um livro de criação, né, e de histórias de 8 grandes homens da Bíblia, né, o livro da criação e grandes homens, mas entender o contexto de Gênesis, né, que vai muito mais além disso, vai falar de salvação em Gênesis, vai falar, na realidade é um grande resumo de toda a Escritura nós temos aqui nesse livro poderoso, né? E hoje nós vamos falar de um momento especialíssimo para nós, que é Gênesis 6. Né? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, em Gênesis 6. E enquanto você abre sua Bíblia, enquanto estou abrindo a minha aqui, né? Já dá aquele curtir aí, aquele compartilhar também, compartilha essa mensagem. Né? E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, por favor. Ok? Nesse capítulo 6 de Gênesis, a gente vai estar falando aqui da terceira queda do homem, que é quando o homem cai agora do controle dos outros e passa para o governo humano. Então a gente tem aqui uma terceira queda, né? Isso a gente vai ver do capítulo 6, que a gente vai falar hoje, até o capítulo 8, né? Mais especificamente capítulo 8, versículo 3. Ok? Esses 4 primeiros versículos, vamos lá à leitura deles, os 4 primeiros versículos. Então abre aí, Gênesis 6, os 4 primeiros versículos, olha lá. Diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, versículo 3, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o espírito do homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Lembra que eu falei na nossa última aula, né, da série, no nosso último vídeo, eu falei que é a primeira vez que Deus encurtou a vida humana aqui, né? E ele encurta em 120 dias nesse versículo 3. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes. Também aqui algumas traduções mais fiéis, né, vão trazer nefilins, tá? Então havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, ok? A gente vai falar disso agora. Vamos comentar um pouquinho esses 4 primeiros versículos aqui. Redobre sua atenção, são momentos muito especiais, né? E que você tem que ter sua atenção redobrada aí para que você possa entender, ok? Então, nesse versículo 1, tudo tranquilo, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, né? Versículo 2, viram os filhos de Deus. Quando ele fala viram os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui são anjos caídos. Rafael, o que é isso? São anjos caídos. Onde eu posso ter uma referência acerca disso? Você sabe que eu sempre dou as referências, né? Você pode ver lá o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 38, versículo 7. Ok? Esses filhos de Deus, esses anjos caídos, né, que se uniram a Satanás aonde? Lá na sua rebelião. Também, né, nós vimos isso, né, na rebelião dele contra Deus. Né? Olha lá o livro de Apocalipse, que nós amamos, né, capítulo 12, versículo 4. Né? Então eles unem-se, né, os anjos caídos aqui, unem-se a Satanás e sua rebelião, e agora eles vão se tornar os chamados, né, principados e potestades, né, principados e autoridades no reino das trevas, no reino de Satanás. Né, olha lá Mateus capítulo 12, versículo 26 e Efésios capítulo 6, versículo 12, ok? Ainda nesse versículo 2, ele fala assim, né, e tomaram
tomaram para si mulheres. Quando ele fala que tomaram para si mulheres, nessa época aqui da terceira queda do homem, né, como eu falei, quando o homem cai do controle dos outros e passa para o governo humano, essa é a terceira queda, alguns anjos caídos aqui, né, do principado de Satanás, eles desceram à terra. Né, você tem um exemplo muito claro disso também no livro de Gênesis, lá na frente, no capítulo 19, tá? Nos versículos 4 e 9. Né? Então, acompanha comigo para você não se perder no raciocínio. Né? Então, esses principados de Satanás desceram à terra e eles tomaram corpos humanos e usaram esses corpos para formar casamentos ilegais. Né? Então, percebeu aqui? Tomaram corpos humanos e fizeram casamentos ilegais com as filhas dos homens. Dessa forma, houve uma contaminação da raça humana, né, que misturando-se ali, né, homens, né, com espíritos caídos. Né, você pode ver isso lá em Judas também, versículos, né, 6 e 7. Judas só tem um capítulo, né, versículos 6 e 7, então. Tá? Então, o exemplo estabelecido por esses anjos caídos, né, ao cometer a fornicação com carne diferente, né, então anjos caídos cometeram fornicação com carne diferente, foi seguido ali pela cidade de Sodoma e pela cidade de Gomorra, conforme eu já falei para vocês, Gênesis 19, dos versículos 4 ao 9, ok? Muito interessante, né? Muito impactante e eu tenho certeza que uma nova visão aí acerca da coisa que você talvez não escutou até hoje. Versículo 3. E disse, olha lá, vamos lá, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito. Detalhezinho muito interessante aqui é que esta é a segunda menção da palavra espírito aqui, né? A segunda menção do espírito. Né? Você pode ver a primeira menção lá em Gênesis 1, versículo 2. Antes, o Espírito de Deus estava agindo e contendendo incondicionalmente com o homem, para conter a rebelião e a queda do homem. Contudo, aqui, né, nessa situação, atingiu um ponto que o Espírito de Deus não contenderia mais com o homem, o que significa que Deus aqui abandonaria, né, o homem, como nós vimos, né, que de fato abandonou. E aí, continuando ainda no 3, quando ele fala carne aqui, né, olha lá, porque ele também é carne. Né? Na primeira queda que nós vimos lá em Gênesis 3, capítulo 6, o homem não exercitou seu espírito, ok? Na segunda queda, né, olha a referência aí, Gênesis 4, capítulo 3, né, a gente teve aqui o homem inventando uma nova religião. Lembra? É só voltar lá e você vai ver. E na terceira queda agora, o homem abusou do corpo caído e tornou-se carne, cheia de concupiscência, fornicação e violência. Versículos 2, 5 e 11, que a gente ainda vai ler aqui o 5 e o 11, ok? Então a carne caída é o mais forte e o mais maligno inimigo de Deus. Olha Romanos 7, versículos 5 ao 8, né, e versículo 13. Romanos 7, 5, Romanos capítulo 7, versículo 5, até o capítulo 8, versículo 13. Tá? Então, é odiada por Deus, né? Ela é completa e absolutamente odiada por Deus, essa carne caída. Na época dessa terceira queda, toda a raça humana tornou-se carne. Na época da terceira queda, toda a raça humana tornou-se carne. Assim Deus veio e disse a seu servo Noé, que ele destruiria toda aquela geração. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Né? Isso é uma prefiguração daquilo que a gente tem, né, em Mateus 24, 37 a 39, quando o nosso Senhor Jesus, né, voltar aí, né, a volta do Senhor Jesus. Ok? Então olha lá no versículo agora 4, né, quando ele fala assim de gigantes, né, que algumas traduções vão trazer a palavra nefilins ou gigantes, né, significa caídos. Tá? Então, um casamento ilegal entre anjos caídos, né,
e a raça humana produziu esses gigantes. Então, anjos caídos tomaram, né, se apoderaram de corpos humanos e fornicaram, tiveram relação com carne estranha, né, aqui, né, e vieram a produzir esses gigantes, esses nefilins, né, que quer dizer também os poderosos que foram, né, que nós tínhamos na antiguidade, né, homens de renome. Você pode ver isso lá em Números também, capítulo 13, dos versículos 32 ao 33, 32 e 33, tá? Então Deus enviou o dilúvio, né? Deus vai enviar o dilúvio para exterminar totalmente essa raça. Por quê, irmãos? Porque para que o Deus pudesse cumprir o seu propósito, ele não poderia cumprir através dessa raça aqui, né? dessa raça humana, ok? Então essa raça humana impedia que Deus cumprisse o seu propósito, certo? Vamos continuar então a nossa leitura. Versículo 5 agora, né? No versículo 5 ao 7, versículos 5, 6 e 7, a gente vai ver Deus tratando a terceira queda, que nada mais é do que o extermínio do homem. Olha lá, vem comigo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, ok? Então, o versículo 5 primeiro, né? Quando ele fala imaginação, todo desejo, né? Toda vontade, todo propósito do homem, tá? E aí Deus vai dizer, né, que vai exterminar da face da terra, né? E Noé aqui, né, vai representar, né, a maneira que a gente vai ter de ser salvo dessa terceira queda. E mais uma vez, qual é a maneira, qual é a forma? É andar com Deus. Olha agora os versículos 8 ao 10. Versículos 8 ao 10, olha lá. Versículos 8 ao 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ok? Então vamos voltar aqui agora para a gente comentar algumas coisas a partir desse versículo 8. Né? Quando ele fala no início do versículo, né, versículo 8 no início, ele vai dizer assim, ó, Noé, porém, esse porém, né, vai fazer uma retomada para nós, né? Porque Satanás havia corrompido o homem ao máximo e Deus tinha determinado destruir o homem que havia criado para o seu propósito. Assim, dessa maneira que é colocado, né, Satanás corrompeu o homem ao máximo e Deus havia determinado no seu coração destruir o homem, parece que Deus está perdendo aqui, né? O Senhor perdeu o controle da situação, né? Porém, Noé mostra o fator soberano aqui que proveu Deus uma maneira de continuar a executar o seu propósito, né? O propósito original para o homem, tá? Então, mediante a vida e a obra de Noé, Deus obteve vitória sobre o seu inimigo, né, e mudou a era. Olha lá, Daniel 1, tá? Versículo 8, Daniel 1, versículo 8, e o versículo 4 também de Efésios, capítulo 2. Então, Daniel 1, 8 e Efésios 2, versículo 4. Ok? Ainda no versículo 8, quando ele fala graça, né, que quer dizer favor, Noé foi capaz de andar com Deus em meio àquela geração má, perversa. Você lembra lá que eu falei, né, na criação, no capítulo 1, quando Deus vai fazendo ali a criação e a gente falou do mar, dos seres, né? Eu falei que nós somos no nosso início da fé como aqueles seres que estamos no mundo, mas não nos contaminamos pelo mundo. Estamos, né, como o peixe que está no mar, está no meio do sal, mas quando você vai temperá-lo para fazer ele assado, cozido, você tem que colocar o sal, porque ele não se contamina com o sal do mar, apesar de estar dentro do mar.
né? É assim a gente também na nossa vida cristã. Nós não devemos nos contaminar com o mundo, apesar de estarmos dentro do mundo. E assim era Noé. Amém? Então, ele estava numa geração má, numa geração perversa, numa geração adúltera, mas Deus, né, achou graça em Noé. Deus, né, achou graça. Hebreus 4,16. Graça é Deus vindo a nós para ser nosso suprimento de vida, nossa força e tudo para nós. Né? Olha lá 1 Coríntios 15. Né? Essa graça capacitou Noé a vencer a carne e viver uma vida justa. Né? Ezequiel 14,14. Romanos 5, dos versículos 17 ao 21. Certo? No versículo 9, quando ele fala Noé andava com Deus, andava, né? Se lembra do bisavô de Noé, né? Que nós falamos na última aula, Enoque, né? Olha lá Gênesis 5, versículos 22 ao 24, né? Noé andou com Deus pela fé, né? Hebreus 11, 7, né? Então, assim como seu bisavô, né? Noé andava com Deus também, né? Então esse elemento foi infundido nele, né? Infundido nele, né? Essa capacidade de crer, conforme Romanos 3:22, né? E ele tornou-se herdeiro da justiça de Deus, né? Romanos 4:3 e Romanos 4:9, né? E ele proclamou essa justiça também, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Como um protesto contra uma geração maligna. Então a justiça de Noé fortaleceu a posição de Deus para executar o seu julgamento sobre aquela geração má, aquela geração ímpia, perversa, fruto do resultado que nós vimos, né, de os espíritos caídos de Satanás terem se apoderado de corpos humanos e dessa relação surgirem os gigantes da terra, os nefilins, né, que vão ser agora aqui destruídos, tá? Ok? Continuando. Agora ele vai receber a revelação, né, a partir do versículo 11, né, e começar a edificar essa arca, que vai até o capítulo 7, versículo 16. Olha lá. Versículo 11 agora. Né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E Deus viu, né, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos ler até o versículo. Deixa eu só ver aqui, 21. Vamos direto. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para te fazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive e de toda carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será, para mantimento a ti e a eles. Né? Só mais um versículozinho para terminar. Vamos terminar então a leitura e depois a gente vem comentando tudo. Né? Assim, né, Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então agora aqui no 22 ele vai preparar a arca, certo?
Bom, então vamos fazer os comentários para a gente fechar essa nossa aula de hoje. Hoje vai ficar um pouquinho mais rápida, apesar de não tão assim, né? Mas é um capítulo fundamental para que a gente possa entender, tá? Nesse versículo 11 aí, né? Não tem muitas coisas para a gente comentar. Eu quero comentar um pouquinho do 14, quando ele fala assim, ó, faz para ti uma arca. A arca que é um símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Olha lá 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Né? Mas não é só o Cristo individual, mas também o Cristo corporativo, né? Que é a igreja. Né? A igreja a qual é o corpo de Cristo e o novo homem. Olha lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Efésios 2, versículos 15 e 16 e Colossenses 3, versículos 10 e 11. Né? A edificação, Noé partiu agora para edificar a arca, né? Então a edificação da arca representa para nós, né, a edificação do corpo de Cristo, né? A edificação do Cristo corporativo, da igreja, tendo o elemento das riquezas de Cristo como material. Né? Então é o que a gente falou lá, por exemplo, em 1 Coríntios 3, do 9 ao 12, a parte A do versículo 12. Né? Você pode ver também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Efésios 3, versículo 8, ok? Efésios 3, versículo 8, Efésios 3, versículo do 8 ao 10, e ainda pode olhar aqui em Gênesis 4, versículo 12. Então, quando ele edificando a arca, né, Noé edificando a arca, ele ia entrando nela, ele não foi somente salvo do julgamento de Deus, né, através do dilúvio, né, mas ele foi também separado daquela geração e introduzido em uma nova era. Né? Você olha isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Tá? É assim que vai acontecer com a gente, né? É assim que vai acontecer com a igreja, ok? Nós estamos sendo edificados e vamos entrar numa vida, né, na vida da igreja. Nós seremos salvos do julgamento de Deus, né, através da grande tribulação, e seremos salvos desse julgamento sobre a geração maligna de hoje, conforme aconteceu na época de Noé. Olha lá Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, e o Evangelho de Lucas também, 17, 26 e 27, e 1 Tessalonicenses 5:3, né? E nós seremos separados dessa geração. Né? Lucas 21, 36, Apocalipse 3:10, né, separados e introduzidos em uma nova era, que é a chamada era do milênio, que eu tenho tanto falado aqui no nosso canal, né, nos nossos vídeos, certo? Bom, quando ele fala essa madeira especial aí, gopher, né, madeira de gopher, uma madeira que tem uma certa resina, né, que ela é capaz de resistir ao ataque das águas. Olha que coisa interessante. Né? Isso é um símbolo de Cristo crucificado, né, que é capaz de resistir às águas de morte, lá de Atos, capítulo 2, versículo 24. Né? E quando ele fala ainda no 14, betume, né, a betumarás, a raiz dessa palavra betume, né, nesse versículo, é expiação, ok? Em outros lugares do Antigo Testamento significa principalmente cobrir, vai betumar, você vai cobrir, ok? Então o betume cobre a edificação de Deus por dentro e por fora. Cobre a construção de Deus. Olha Levítico capítulo 4, versículos 5 ao 7. Olha também o capítulo 6, né, de Levítico, versículo 30. Capítulo 16 de Levítico 14 ao 19 e Hebreus capítulo 9, versículo 21. Okay? O betume dentro da arca era para a paz de Noé e de sua família. Né? Eles tinham confiança, sabiam que as águas não entrariam ali. Hebreus 9, 14. Okay? Enquanto o betume por fora era para a satisfação de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Amém? Noé e sua família foram salvos do julgamento do dilúvio pelo betume, que revestia a arca, o que significa que os que creem em Cristo são salvos do julgamento de Deus pelo sangue redentor de Cristo, conforme Romanos 5:9. Amém? Então, para que esse betume, o que está cobrindo a arca, o sangue que nos cobre, amém?
fosse eficaz, Noé e sua família tinham que estar na arca. Você está pegando, né? Isto é, em união com a arca. E para nós, né, a gente aplica a redenção na nossa vida pelo sangue de Cristo. E devemos estar em Cristo. Isto é, em união com Ele, somente pelo fato de crermos nele e mais nada. Nós estamos por dentro dele. Amém? Por dentro de Cristo também. João 3,16, 1 Coríntios 1,30, Efésios 1,7, né? E aí você pode também ver o capítulo 3, versículo 22, tá? E Êxodo, capítulo 12, e em 1 João também, capítulo 2. Certo? Tá passando as referências para vocês aí. Vocês vão anotando direitinho aí, depois vai dando uma olhada com calma. Amém? Bom, no versículo 15, né? E desta maneira farás, né? E desta maneira farás. Noé não edificou a arca segundo a sua vontade, né? Noé não edificou a arca segundo a sua própria imaginação. Não, ele estava sendo orientado segundo a revelação de Deus. Olha lá, Êxodo, 25:9, 1 Crônicas 28, do 11 ao 19, 1 Coríntios 3, 10 ao 12 e Efésios 2, versículo 20, a parte A. Nós não edificamos segundo a nossa vontade, nós edificamos segundo Cristo. Amém? Ainda no versículo 15, quando ele fala 300 côvados, né? 300 côvados, o número 3 e 5 aqui, né, vistos como componentes das dimensões da arca, são números básicos da edificação de Deus. 3 e 5, olha Êxodo 27. Né? O número 3 significa o Deus triuno, né? Ao dispensar dele de si mesmo no homem, em nós. Olha Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13 e Efésios 3, 16 e 19. Né? E o número 5 é composto de 4, que significa o homem como uma das criaturas de Deus. Apocalipse 4, versículos 6 e 7. Né? E mais um. Então é 4 mais 1. Esse 1 significa o Deus único, o único Deus, de Deuteronômio 6, né, versículo 4, Isaías 45, 5 e 1 Coríntios 8, 4. Tá? Então o significado do número 3 e do 5 é a mescla do Deus triuno, né, com o homem. Essa edificação de Deus é quando nós estamos misturados com Deus. Amém? Então entendeu? 3, o Deus triuno. 5 é o número 4 do homem, mas o número 1, que é o número de Deus. Eu falo um pouquinho disso na nossa série de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, né, quando eu falo lá dessa revelação, aí eu vou falar do número 7, né, que é 4 mais 7, 4 mais 3, que é o homem indo para Deus, e 3 mais 4, que é o homem fugindo de Deus. É muito interessante isso. Se eu fosse você, eu não deixava de assistir esse estudo, ok? Continuando aqui, ainda nessa questão das dimensões da arca, né, o que a gente pode colocar para vocês aqui? São 3 e 5 multiplicados, né, por 10 ou por 100. Né? Por exemplo, 300 côvados, 3 vezes 100, 300 côvados. Certo? Se você for ver toda essa numeração da arca, né, você vai encontrar esses múltiplos, vamos dizer assim. Né? O que significa o número 10 para a gente? Significa completação. Né? Você pode olhar lá Daniel 1, capítulo 1, versículos 12 e versículo 20. Né? E o número 100 significa plenitude. Olha lá Mateus capítulo 3, versículo 23. Ok? E o que significa isso para nós, Rafael? Que a edificação de Deus é a mescla do Deus triuno com o homem em sua completação e plenitude. É muito tremendo esse estudo. Né? Eu espero que você possa assistir quantas vezes for necessário para que você possa entender e tomar propriedade disso. Amém? Por último ainda, quando ele fala lá no versículo 15 ainda, né, ele vai falar um côvado. Um côvado corresponde aí a aproximadamente meio metro, tá? Só para você ter ideia dessas dimensões. Versículo 16, quando ele manda fazer a abertura, a janela, algumas traduções, né? Essa palavra hebraica, né, quer dizer meio-dia. Então na arca havia somente uma janela e ela era voltada para os céus. Olha, e vai pegando, que coisa maravilhosa. Né? Significa o que para nós isso? Que a igreja, a edificação de Deus,
Ele na sua edificação. Nós só temos uma revelação e uma visão. Só tinha uma visão, irmão, só tinha uma revelação. Então, Atos 2, 42, a parte A, e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Você pode olhar também 1 Timóteo 1, versículos 3 e 4. Certo? Então, por meio do ministério único no Novo Testamento, né? Olha lá 2 Coríntios 3, dos 6 ao 9, e 2 Coríntios 4, 1, né? A luz vem de cima. Atos 26, capítulos 13 ao 19. Certo? Ainda no versículo 16 da parte 2, quando ele fala da entrada, há somente uma porta, né? Uma entrada para a arca. Essa única porta representa Cristo. Né? Olha lá o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Né? Eu sou a porta. E ainda no versículo 16, um versículo poderosíssimo também. Ele fala de 3 andares, né? Um andar inferior, um andar segundo e terceiro. Então a arca era dividida em 3 andares, 3 compartimentos. Tá? Os 3 andares representam o quê? O Deus triuno. Ok? Então a experiência que temos dele vai nos capacitando a subirmos os andares da nossa vida cristã, certo? O Espírito representa o andar inferior, né? Nos alcança primeiro e nos traz o Filho. Olha lá, 1 Pedro 1, 2, João 16, 8, né? E João 13, João 16 também, do 13 ao 15. Tá? E o Filho nos eleva ainda mais em nossa experiência, levando-nos ao Pai. Né? Olha João 14, 6, Efésios 2, 18. Né? E aí também dá uma olhadinha lá em Efésios... Não, perdão. Em 1 João 4, versículo 8. Tá? 1 João 4, versículo 8. Ok? Versículo 18. Quando ele fala minha aliança, dá uma olhadinha lá no capítulo 9, né? Versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Vai na frente lá, dá uma olhadinha, que você vai entender, estabelecer essa aliança aí. Ok? Bom, é isso. 18. Encerramos aqui no versículo 18, porque em diante aí, né, se você pegar aí o versículo 19, e tudo que vive, ele vai dar só instruções para colocar, né, na arca ali, né, os animais e tudo mais, e edificar a arca. Algumas curiosidades, né, para a gente fechar nossa aula de hoje. Muitas pessoas pensam assim, Rafael, dinossauros. Como eu já falei no canal, dinossauros não existiam nessa época aqui. Dinossauros eram seres pré-adâmicos, antes de Adão, ok? Por isso que você encontra ossadas dele na Terra. Mas eles eram seres de uma época da Terra mineral. Por isso que muitos deles tinham cascos, né, e muita característica de dureza, um tipo de carapaça, tá? Era por conta de viverem numa terra mineral, pré-adâmica. Outra curiosidade, como é que colocou um elefante na arca? Como é que colocou uma girafa na arca? Como é que colocou uma baleia na arca? 3 pontos, né? Primeiro ponto, você não precisava colocar um elefante adulto. Você colocava um filhote, né? Assim como a girafa. Você não colocou um girafão lá de quase 3, 4 metros de altura. Você colocou uma girafinha, um filhote. A baleia está na água. Ela não precisava estar na arca. Ok? Todos os seres marinhos, né, todos os seres que vivem na água, continuaram na água. E as águas não se misturavam, porque você tem fenômenos como esse até hoje, que as águas do mar e dos rios se encontram e devido à sua densidade diferente, você não tem mistura dessas águas. Então os seres que viviam na água doce continuaram durante o dilúvio vivendo na água doce. Os seres que viviam na água salgada continuaram no dilúvio vivendo na água salgada. Certo? E aí a gente vai lembrar lá das primeiras aulas que eu falei de Gênesis, onde você tem esses seres marinhos como vivendo dentro do pecado. Eles continuavam vivendo, mas não se misturavam ali, né? O exemplo que eu dei do peixe lá para vocês que eu falei até nessa aula de hoje já. Certo? Mais algumas curiosidades. Então você tem aí 3 compartimentos, né? Muitos animais, especialmente aves, né? Você não precisava necessariamente ter ali você poderia ter até algumas espécies em ovos ainda, né? Você não necessariamente precisava ter o filhote.
o que geraria uma economia também para Noé durante um certo tempo de alimento. Essa janela, que única na arca, também servia para tirar os dejetos daqueles animais, né? Então, essa família, né, ali representada, Noé, sua esposa e mais 6, né, eram 8 o total dos tripulantes da arca, eles trabalhavam incessantemente, todos os dias, né, para poder não virar um inferno aquela arca, devido à quantidade de excrementos, né? E aqueles animais, né, totalmente selecionados por Deus para estarem na arca, né, eram animais que, a partir deles, quando, né, a arca repousasse, né, a gente vai falar um pouco mais disso nas próximas aulas, mas a arca repousou e eles tinham total capacidade, tanto genética, né, principalmente genética, para manter e para fazer com que as gerações aí fossem mantidas, né, gerações, as espécies, ok? Mas são temas assim, a gente vai falar mais disso no capítulo 7, no capítulo 8, também mais um pouquinho, e você vai entender melhor isso daí. Amém? Então, fizemos só a introdução aí dessa história de Noé aí, ok? E agora, interessantíssimo, né? Que é uma terceira queda do homem. Então, fica ligado, reveja esse vídeo caso você não tenha entendido. Sei que foram muitas informações, coisas que você nunca ouviu. Então, eu recomendo que você assista novamente aí, caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha perdido alguma anotação aí, ok? Espero que você tenha gostado muito, espero que você tenha curtido já, literalmente aí curtido. Compartilhe esse vídeo também, né? E inscreva-se no canal, caso não tenha feito, caso você tenha cometido esse pecado aí de não se inscrever no canal, também. Brincadeira, não é pecado, mas me ajuda muito quando você se inscreve e recomenda o nosso canal, também. Então, é isso, fique com Deus, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.